Seguidores da RDK, estamos aqui na Igreja Luterana São Paulo de Arroio do Meio, que nesse mês vivencia uma data muito especial, os seus 120 anos de história. Então estão aqui ao meu lado o pastor Jair Erskling, né? E o João Carlos Hilbert. O pastor vai nos falar mais naquela linha das festividades, do significado cristão que tem essa data, do significado religioso, e o João Carlos vai fazer a contextualização histórica. Pastor, comecemos pelo senhor então. O que significa vivenciar 120 anos de história? Olá pessoal, é bom estar aqui com vocês. É uma história longa já, são 120 anos, que para nós é motivo de alegria, de gratidão a Deus, e por isso que nós celebramos essa data, e é o que nós vamos fazer de uma forma muito especial agora no sábado, dia 16, às 19 horas, o nosso culto aqui na igreja, com a presença do pastor Geraldo Schiller, que é o presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da qual nós fazemos parte como comunidade luterana São Paulo. E então, celebrar e festejar 120 anos de uma igreja tem um significado todo especial, porque isso nos mostra que Deus está conosco. Claro que nós temos toda a nossa organização, a nossa estrutura, toda a parte humana nessa história, mas certamente se não fosse a presença de Deus, o amparo, a sabedoria divina, Deus guiar as coisas, nós não estaríamos aqui. E apesar de todas as dificuldades que as igrejas enfrentam, nós hoje estamos aqui, estamos bem. Basta olhar aqui para o nosso templo, para a nossa igreja, para a nossa casa, que está muito bonita, muito bem cuidada, e nos alegramos em poder estar aqui. E a nossa oração, uma de gratidão pelos 120 anos e a outra é renovando os nossos pedidos para que Deus nos guie, nós que estamos aqui hoje, para que no futuro os nossos filhos, netos possam olhar para trás, possam celebrar talvez 240 anos, com a alegria que nós celebramos hoje os 120. E o João vai falar um pouco disso, dessa história. Nós olhamos para trás e vemos o quanto os nossos antepassados, eles trabalharam para nos deixar tudo isso aqui. Não só a parte física, não só o prédio, mas toda a questão do ensino bíblico, da doutrina. E esse é o grande desafio como igreja, é a gente se manter firme aquilo que a igreja ensina, sem sair do caminho de Deus, sem sair da sua teologia, que é, no caso, a doutrina bíblica cristã luterana. E esse é o nosso trabalho, de ficarmos firmes nesse ensino e, a partir dali, nós falarmos de Jesus. O lema da nossa igreja no Brasil todo é levar Cristo para todos. E esse é o nosso grande objetivo aqui. João Carlos, nos contextualize, então, esses 120 anos na história. Muito bem. Os evangélicos, basicamente luteranos também, alguns outros protestantes de fala germânica, de fala alemã, que começaram a vir então para o Brasil, especificamente o Rio Grande do Sul, no ano de 1824. Esse ano estamos fazendo 200 anos da imigração alemã, então, no Rio Grande do Sul, né? A maioria dos primeiros que vieram, eles eram protestantes, né? Então, alguns pastores estavam incluídos aí nessa imigração, mas assim, esses pastores não conseguiram dar conta do recado, vamos dizer assim, pela quantidade de pessoas que tinham, né? Mas também as próprias pessoas, eu acho que fazia parte até da história da turma que vivia ali no centro europeu, eles sempre davam um jeito de resolver as coisas. E aí, assim que as comunidades, as picadas se organizavam, eles também se preocupavam com a questão tanto de escola, de educação, como de igreja, né? E aí, o que acontecia? Vamos desligar aqui. O que acontecia?
Eles eram visitados por esses 3, 4 pastores que tinham formação, que vieram então lá da Alemanha, mas eles escolhiam dentro do grupo deles, dentro daquelas picadas, eles escolhiam alguém que poderia fazer o papel, e normalmente ele fazia o papel tanto de pastor como também professor. Eles também, uma das características assim da movimentação das pessoas de fala germânica para se organizar, para se localizar e para formar uma comunidade, uma picada, era também o aspecto religioso. Então era comum, assim, termos colônias mais católicas, colônias mais protestantes e tal. A questão da organização religiosa, ela acabou acontecendo, a organização da igreja em forma de associação, em forma de sínodo, isso acabou acontecendo, teve um pequeno movimento nos anos 1860 e alguma coisa, mas foi lá pelos anos 1880, então, que alguns pastores se reuniram e criaram, então, o tal do antigo Sínodo Rio-Grandense, né? E até lá, e por um bom tempo ainda, a maioria das comunidades elas eram independentes, elas não tinham uma associação, elas não estavam ligadas a nenhum sínodo. E eles eram, então, eles tinham um líder local que fazia essa assistência espiritual, e também tinham os pastores itinerantes, que muitas vezes alguns se sobressaíam nessa atividade e aí eles circulavam, né? Especificamente Arroio do Meio, a questão São Caetano, o Vale do Arroio do Meio, junto com Barra do Forqueta, né? A grande maioria era de fé católica. Os protestantes eram minoria. Enquanto que Forqueta e Palmas se organizava nesse lado porque tinha um número maior de protestantes, São Caetano e Arroio do Meio, então, foi um pouco mais lenta a coisa. Eles também se organizaram já a partir de 1890, né? Criaram congregações e eram assistidos por pastores que vinham normalmente de Teutônia e também de conventos que já tinham uma organização. Como aqui na parte central e no São Caetano o número era menor, eles ficaram muitas vezes para trás, vamos dizer assim, eles não tinham a assistência como deveriam ter, pela quantidade de vezes, até pelo número, até uma questão prática acabava acontecendo. Conta a história que lá pelos anos 1870 começaram então a se instalar protestantes nessa região específica do município. 1877 faleceu a primeira pessoa protestante. Era a esposa do ferreiro Langer, do ferreiro Frederico Langer, e ela foi sepultada por um pastor que veio de Teutônia, hoje na altura da rótula da cidade de Arroio do Meio, ali na RS 130, onde depois então se instalou. O Fialho de Vargas já tinha definido que lá ia ser o cemitério que ia atender o centro de Arroio do Meio, ou da futura vila, ou da vila da Nossa Senhora do Auxílio do Arroio do Meio e tal, né? E aí, então, provavelmente essa esposa do Langer foi a primeira pessoa sepultada naquele local. E contra a tradição familiar, que eles sepultaram ela no próprio terreno, na própria propriedade, mas eles se enganaram, eles erraram um pouco e depois eles viram que eles tinham sepultado ela do lado de fora do terreno e
e esse túmulo ele foi incluído então no cemitério da Barra, então naquele cemitério que atendeu, né? Então provavelmente ela foi a primeira pessoa sepultada nesse cemitério também, que atendia tanto luteranos como católicos, né? Eles então, durante os anos 90, eles se organizaram, tinha uma associação de cantores, chamado de Germânia, né? Aonde, pelo menos em 1896, o presidente dessa sociedade de cantores era esse mesmo viúvo que naquela altura já tinha casado novamente. E esse registro consta no arquivo histórico da Prefeitura de Lajeado, porque em 1896 ele solicitou isenção do imposto predial da época, que eles chamavam de 10ª urbana, porque, alegando o motivo que a sociedade em si ela estava já inativa, mas funcionava naquela casa, escola, e também os acatólicos se reuniam para prestar o seu culto. É interessante essa palavra acatólico. Na época eles não chamavam de protestantes, né? No vernáculo português, assim, eles usavam a palavra acatólico, ou seja, os que não eram católicos, né? E ali então, esse foi o núcleo que criou então a Comunidade Evangélica Luterana São Paulo, que oficialmente aconteceu então no dia 28 de fevereiro de 1904, num domingo, num ano bissexto também. 1904 foi um ano bissexto. Num domingo, então, veio o pastor Mala, que era missionário do Sínodo Sínodo Luterano do Missouri, que veio então para Arroio do Meio. Naquele dia, 26 pessoas, num total, se reuniram em culto. Logo após o culto, eles decidiram e criaram então a Comunidade Evangélica Luterana de Arroio do Meio, que hoje é a Comunidade Evangélica Luterana São Paulo. Pastor, rapidinho, o senhor consegue nos falar onde será o almoço, como comprar as fichas, a hora do culto? Legal. Bom, a história é longa, né? O João tem conteúdo aí para contar, mas é muito legal a gente resgatar essa história. Isso. E nós, durante o ano todo, nós vamos ter momentos, oportunidades, e inclusive se vocês nos derem mais espaço também, Claro. Para falar sobre isso. A programação é assim: sábado, agora, das 16 às 19 horas, o culto aqui, a celebração é aqui. E depois do culto, a janta lá no ginásio Rural, porque aí vem o lado social da comunidade também, a creche está lá e ainda usa o nosso salão, né? Sim. E aí, por isso, a janta lá, e a R$40 o cartão, com a diretoria, lideranças, telefone, a gente está à disposição. Certo. O culto aqui, então, janta lá, e no sábado agora, então, às que horas mesmo? 19 horas. Às 19 horas nós estaremos aqui, então, para festejar os 120 anos da Comunidade Luterana São Paulo. É isso aí. Até mais.